O perigo das igrejas-empresas. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento de acordo com 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 6. E se a fé que você vive for o produto que alguém está vendendo? Sim, essa pergunta precisa te abalar. Vivemos um tempo em que a piedade, que deveria ser uma ponte para Deus, virou moeda. Não é teoria da conspiração. É a triste realidade de muitos púlpitos, onde a cruz foi substituída por estratégias de marketing. Você já se perguntou por que tantas igrejas estão mais preocupadas com marca pessoal do pastor do que com a missão do evangelho? Ou por que o culto parece mais um espetáculo de palco do que um altar de adoração? Em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 6, grita para essa geração: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas quando a piedade vira fonte de lucro, e não com contentamento, mas com ganância, estamos diante de uma distorção espiritual perigosa. Esse vídeo existe para te alertar, para te acordar, para abrir os olhos. Porque talvez você nem saiba, mas esteja sendo manipulado por uma lógica empresarial travestida de espiritualidade. Se Jesus derrubasse hoje as mesas dos mercadores no templo, quantas igrejas seriam destruídas no processo? Este canal existe para ser um antídoto nesse cenário. Aqui, nosso propósito é levar diariamente uma mensagem de esperança, de entusiasmo, de confiança em Deus. Ensinamentos teológicos profundos, conselhos bíblicos práticos, direção espiritual que transforma. Tudo isso com um único objetivo: fazer com que a sua fé seja mais forte do que o sistema. Se este conteúdo te ajuda, se está mudando sua visão, inscreva-se. Comente agora: minha fé não está à venda. Compartilhe. Você pode ser o remédio que alguém precisa para se libertar dessa prisão. Agora, respire fundo. O que você vai ouvir pode abalar suas estruturas religiosas. No princípio, a igreja era uma comunidade, um povo peregrino, unido pela fé no Cristo ressuscitado, que dividia o pão, compartilhava as dores e anunciava a verdade, mesmo que isso custasse a própria vida. Mas com o tempo, algo foi mudando. O que era corpo se tornou marca. O que era graça virou produto. O que era chamado virou negócio. Você percebe? A igreja que antes era perseguida, hoje, em muitos casos, persegue os próprios interesses. Lutero enfrentou o poder de Roma porque ali se vendiam indulgências. Hoje, vendem-se bênçãos em envelopes com valores definidos. A lógica do comércio invadiu o templo. Só que agora ela vem com nome de propósito, estratégia e visão de crescimento. E o mais trágico, muitos acham que isso é normal, que isso é excelência ministerial, que isso é avanço do reino. Mas vamos aos fatos. Segundo estudos da Pew Research 2022, o número de igrejas que adotam modelos corporativos de gestão, com CEOs no lugar de pastores e conselhos administrativos no lugar de presbitérios bíblicos, cresceu mais de 40% nos últimos 15 anos. Não se trata de organizar com sabedoria. Organização é bíblica. Trata-se de transformar a fé em franquia, a cruz em logo, o púlpito em palco, o pastor em influencer, a pregação em show e a salvação em plano de assinatura. Como disse o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, quando a igreja deixa de ser um hospital de pecadores e se transforma num clube de membros seletos, perdeu seu propósito celestial. Lopes, 2020, página 87. E o apóstolo Paulo já havia profetizado: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Esse tempo chegou. Estamos cercados de mestres que dizem o que as pessoas querem ouvir, porque isso dá cliques, curtidas e rendimentos. O problema não é só teológico, é existencial. Pessoas estão trocando Cristo por carisma, doutrina por espetáculo, arrependimento por autoestima. Mas o que há por trás disso? A lógica da performance. Vivemos a era dos resultados espirituais mensuráveis.
Crescimento de views, número de conversões em planilhas, gráficos de batismos, metas de arrecadação mensal. A alma virou KPI. O Espírito Santo virou algoritmo. E muitos líderes se sentem tentados ou pressionados a performar, a crescer, a produzir, a vender o próximo lançamento da fé. Como advertiu o filósofo Byung-Chul Han em seu livro A Sociedade do Cansaço, o excesso de positividade, produtividade e autoexploração cria uma sociedade do desempenho. Mas quando isso entra na fé, transforma discípulos em consumidores fatigados. Byung-Chul Han, 2015, página 51. As igrejas viraram vitrines, com slogans do tipo: aqui o milagre acontece. Viva o sobrenatural em 7 dias. Transforme sua vida financeira com este propósito. São frases que mais parecem chamadas de marketing do que palavras proféticas. E há uma razão teológica profunda para nos preocuparmos com isso. Segundo Agostinho de Hipona, o amor desordenado é a raiz de todo pecado. Quando amamos os bens inferiores como se fossem supremos e usamos Deus como um meio para alcançá-los, nós o rebaixamos à condição de ídolo. Agostinho, Confissões, livro Jess, página 114. Muitos hoje não adoram a Deus, adoram o que esperam dele. E quando isso se transforma em modelo eclesiástico, a igreja se torna uma fábrica de frustração. As consequências? Pessoas machucadas, enganadas, exploradas emocionalmente. Gente que investiu o pouco que tinha num propósito financeiro e ficou mais pobre, espiritual e materialmente. Famílias divididas por causa de ministérios paralelos. Pastores que se tornaram executivos. Evangelhos que se tornaram slogans. Mas atenção, o problema não é a estrutura, é a inversão de propósito. Quando a gestão substitui a unção, o povo se perde. Tomás de Aquino dizia que a finalidade da teologia é levar o homem à bem-aventurança eterna e não ao sucesso terreno. Suma Teológica, Pagmum. Mas hoje, vemos o contrário. Igrejas que prometem sucesso rápido, vida abundante, aqui e agora. Ministérios que se vendem como a solução para seus problemas emocionais e financeiros. E o pior, tudo isso usando o nome de Deus. Jesus já havia alertado: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão: não profetizamos em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi: nunca vos conheci. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. O perigo das igrejas empresas não é só um erro administrativo, é uma heresia funcional. Uma forma de idolatria moderna, onde o altar é o lucro, o templo é o palco e o sacrifício é a verdade. Augustus Nicodemos é enfático: não há evangelho onde a cruz não é central. Se o Cristo crucificado não é suficiente, estamos pregando outro evangelho, e isso é anátema. Nicodemos, 2019, página 103. E sabe qual é o maior risco? É que tudo isso parece funcionar. As igrejas crescem, os auditórios lotam, as contas bancárias se enchem, mas como escreveu Bonhoeffer, a graça barata é o inimigo mortal da igreja. Discipulado 1937, página 12. A graça barata é aquela que oferece salvação sem arrependimento, promessas sem discipulado, milagres sem cruz, piedade com lucro. Em 1 Timóteo capítulo 6 e versículos 6 a 10 é a chave. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso satisfeitos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos nocivos. O apóstolo não está dizendo que todo pastor deve ser pobre, mas que toda liderança deve ser livre da cobiça. Martinho Lutero advertia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e quando a fé vira meio para enriquecimento, o próprio evangelho é corrompido. Lutero, 1520, página 45. A igreja é o corpo de Cristo, não uma plataforma de sucesso. A missão é formar discípulos, não consumidores. O objetivo é a glória de Deus.
não a autopromoção. Por isso, precisamos de vigilância. Muitos estão dormindo dentro da Babilônia, achando que estão no templo. E não é porque tem louvor, pregação e Bíblia aberta que tem evangelho sendo pregado. Frase de impacto no final do contexto. A fé que precisa ser vendida não é a fé que salva. Digite isso agora nos comentários. Vamos continuar? Letícia cresceu em um lar cristão tradicional. Seus pais frequentavam uma igreja simples, onde o culto era centrado na palavra, e os irmãos se ajudavam nos momentos difíceis. Aos 23 anos, ao se mudar para a capital em busca de oportunidades, foi convidada a visitar uma igreja vibrante, moderna, cheia do mover. O primeiro culto foi impactante. Luzes, fumaça, música de alta performance, pastores carismáticos com linguagem atual, promessas poderosas de mudança de vida em 30 dias. O marketing era imbatível. Frases de efeito, vídeos inspiradores, produtos ungidos, livros do pastor por todos os cantos e, claro, campanhas de oferta com temas financeiros. Letícia foi cativada e também iludida. Passou a participar de todas as programações. Era instigada a semear quantias específicas para desbloquear bênçãos específicas. Deixou de pagar contas para não quebrar o ciclo de fé. Chorava durante os cultos, mas sua vida prática estava cada vez mais afundada. Vivia culpada por não conseguir atrair a promessa. Foi convencida de que se algo não dava certo, era porque não honrava o altar com excelência. Meses depois, endividada e emocionalmente esgotada, Letícia procurou ajuda pastoral. Ouviu que Deus estava testando sua fidelidade. Sem alternativas, voltou para a Bíblia por conta própria. E chorou, ao ler em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ali ela entendeu. Piedade não é moeda de troca. Contentamento não é ausência de luta, é presença de Cristo. Letícia deixou aquela comunidade, buscou acompanhamento espiritual saudável, se reconciliou com a verdadeira fé e hoje serve a Cristo com alegria, sem culpa, sem barganhas, sem manipulações. A história de Letícia é a de milhares. Igrejas empresariais não querem sua salvação, querem sua permanência no sistema. Elas confundem fé com resultado, Deus com promessa de sucesso e o Espírito Santo com técnica de persuasão. A fé não é um investimento para retorno. É uma entrega sem garantias porque já temos tudo em Cristo. Se você já passou por algo parecido com Letícia, comente essa frase agora. Vamos criar uma corrente de verdade e libertação nos comentários. Se o problema é real, e então precisamos falar com seriedade sobre a solução. E ela começa com uma única palavra: discernimento. Discernir o espírito da mensagem. Discernir o fruto do ministério. Discernir se o que está sendo pregado é realmente evangelho, ou apenas um produto religioso com cara de piedade. João nos alerta: amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Mas como provar? Primeiro, conhecendo a palavra. Uma igreja que transforma o púlpito em palco não resiste à confrontação da sã doutrina. A única forma de resistirmos à manipulação é estarmos enraizados na Escritura. Como disse Tomás de Aquino, a fé se apoia na razão iluminada pela revelação. Se a razão é sufocada e a revelação é distorcida, o que resta é ilusão religiosa. Suma Teológica, página 1. Estude a Bíblia, leia os grandes teólogos. Peça ao Espírito discernimento. Uma fé robusta não se constrói com slogans, mas com doutrina sólida. Segundo, observe os frutos. O próprio Jesus nos ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não se deixe enganar pelo tamanho da igreja, nem pelo carisma do líder. Veja o caráter, a humildade, o compromisso com a palavra, a compaixão pelos pobres, o zelo pela verdade. Terceiro, busque igrejas centradas em Cristo e não no homem. Igrejas que anunciam a cruz, não o palco, que servem,
não exploram, que discipulam, não controlam, que chamam ao arrependimento e não apenas à doação. Como diria Hernandes Dias Lopes, igreja saudável é aquela que prega o Cristo crucificado, vivo e suficiente, onde ele não é exaltado a apenas entretenimento religioso. Lopes, 2021, página 62. Desconfie de qualquer ambiente onde tudo gira em torno de resultados, metas e campanhas financeiras. Fé não é empresa. O reino de Deus não está à venda. Eu escolho viver uma fé centrada em Cristo e não no mercado. Escreva essa frase nos comentários se essa é sua decisão hoje. Seja você também uma voz de resistência neste tempo. Você chegou até aqui porque algo dentro de você grita por verdade. E isso já é um sinal de que o Espírito de Deus está agindo. Não ignore esse chamado. Você percebeu que algo está errado, e agora é hora de escolher de que lado você vai ficar. Não dá mais para normalizar igrejas que funcionam como empresas. Não dá mais para aceitar pastores que se comportam como CEOs. Não dá mais para a cruz ser escondida por trás de luzes de LED, slogans de marketing e campanhas de arrecadação. Não, você não é radical por querer o evangelho puro. Você é bíblico. O apóstolo Paulo nos advertiu com lágrimas nos olhos. Porque muitos, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, 18, 19. Esses inimigos da cruz não estão apenas fora da igreja. Em muitos casos, estão no púlpito. E a única maneira de resistir é manter-se firme na palavra, cercado por uma comunidade que valoriza a verdade acima da performance. Sim, ainda existem igrejas sérias. Sim, ainda há pastores fiéis, que choram com os que choram, que ensinam a sã doutrina sem manipular ninguém. E sim, você pode ser alguém que se levanta nessa geração para dizer: chega, basta, eu quero Jesus, não um sistema religioso corrupto. Talvez você esteja ferido, frustrado ou até mesmo envergonhado por ter acreditado em uma estrutura que te usou. Mas escute, Deus nunca te usaria. Ele te ama. Você não precisa de uma igreja espetáculo. Você precisa de um altar. Você não precisa de campanhas de 7 semanas. Você precisa da cruz. Você não precisa pagar por bênçãos. Você precisa crer na graça. Eu escolho a cruz, não o palco. Se essa é sua escolha hoje, escreva isso nos comentários. Vamos declarar juntos essa verdade para o mundo. E se você achou tudo isso chocante, espere até ouvir o que está acontecendo com os profetas do TikTok. Não perca o próximo vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que ela se perca aqui. Você pode ser o elo que conecta essa palavra libertadora a alguém que está preso em uma estrutura religiosa doente, sufocado por promessas que nunca se cumprem, manipulado por líderes que mais parecem empresários do sagrado. Não ignore o incômodo que você sentiu. Ele é sagrado. Ele é a voz de Deus te chamando de volta para o centro da fé. E você pode ajudar outras pessoas a ouvirem esse chamado também. Então, aqui vai meu pedido sincero. Inscreva-se agora neste canal. Ative o sininho para receber mensagens bíblicas, teológicas e espirituais todos os dias. Curta esse vídeo. Comente aqui embaixo a frase que mais falou com você hoje. E compartilhe esse conteúdo com pelo menos 5 pessoas. Sim, apenas 5. Mas se cada um aqui fizer isso, poderemos alcançar milhares que hoje estão aprisionados em sistemas que se parecem com igreja, mas que não têm mais nada de Cristo. Você não tem ideia do poder que um simples compartilhamento pode ter. Pode ser a resposta à oração de alguém. Pode ser o basta de uma pessoa que já pensava em desistir da fé. Lembre-se, você pode ser o remédio que alguém precisa para ser curado. Se esse vídeo foi um socorro para você, então faça dele um socorro para alguém também. Escreva nos comentários agora: eu não negocio minha fé. Essa frase será um selo, um grito silencioso de resistência, um manifesto contra a idolatria religiosa. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe e te fortaleça.
E se você achou isso forte, espere até ver o que descobrimos sobre o Evangelho da Prosperidade infiltrado nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Você ainda está aqui. Isso significa que algo dentro de você foi profundamente tocado. E agora chegou a hora da verdade. Feche os olhos por um instante e responda para si mesmo. A fé que você vive é a mesma que Jesus ensinou? A igreja que você frequenta aponta para a cruz ou para o palco? A liderança que você segue te chama para o arrependimento ou para o consumo? Essa não é só uma reflexão teológica. É uma questão de vida ou morte espiritual. Porque o perigo das igrejas empresas não é apenas te enganar com promessas falsas. É te manter longe de uma fé autêntica, enraizada na palavra, sustentada pelo Espírito e voltada para a glória de Deus. Jesus virou as mesas dos cambistas no templo. Hoje talvez ele esteja pronto para virar as estruturas que muitos chamam de igreja, mas que são apenas vitrines religiosas, vendendo o que deveria ser sagrado. E talvez ele esteja batendo a porta da sua consciência. Você vai continuar fingindo que não vê? Vai continuar se calando enquanto o nome de Cristo é comercializado? Ou vai se levantar e dizer, minha fé não está à venda? Esse canal existe porque há pessoas como você, despertas, famintas por verdade, cansadas da aparência e desejosas por profundidade. Aqui, cada vídeo é um ato de resistência contra o sistema. Cada comentário é um tijolo na reconstrução da verdadeira igreja. Cada compartilhamento é uma luz que se acende em meio à escuridão. Escreva agora nos comentários, eu sou igreja e não estou à venda. E lembre-se, a cruz ainda é o único lugar onde o poder se encontra com o amor. Volte para ela, volte agora. Nos vemos no próximo vídeo.